O ecologicamente correto era moda, mas já virou commodity. Se não estiver usando, desligue. Se já tiver usado, recicle. Agora vamos lançar o pessoalmente, o humanamente correto. Preocupe-se sim com o aquecimento global, mas não se esqueça de aquecer as suas relações. Compre só o que você precisa e ajude quem precisa de muito mais. O lixo que você joga volta para você. O mesmo acontece com a raiva, as ofensas. Valorize o recurso mais precioso e não renovável que temos: o tempo. O jeito como a gente gasta o tempo é o que depois se chama vida. Ecologia não tem nenhuma lógica se a mudança não começar em você. E não custa nada lembrar: ao sair, apague a luz. Feliz 2010. Unimed Cuiabá.